Paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, amanhecendo o dia e Deus me traz aqui uma palavra, né? Existe uma música que fala assim, não conte os seus sonhos para ninguém, amém? Na verdade, tem pessoas que podem ouvir a respeito dos seus sonhos, porque às vezes é difícil você querer uma opinião e não achar quem pode dar essa opinião a respeito de até mesmo que caminho você deve seguir. Então existe provérbio que fala, na multidão de conselhos haverá prosperidade. Amém? Então, se uma pessoa ela tem capacidade, inteligência, expertise, e no coração dela, ela não tem ali o desejo maldoso a respeito do que ela está ouvindo, ela pode dar um bom conselho, ela pode orientar e ela pode estar ajudando a realizar o sonho de alguém. Pelo conselho, amém? Pela direção de sabedoria que essa pessoa tem. É raro? É raro. Porque, na verdade, sonhos são particulares, né? Um sonho de ter uma empresa, um sonho de viajar, um sonho de casar, um sonho de ser servidor público. Vários tipos de sonho existem, né? E às vezes você precisa ser orientado. Por isso que Deus fala, ensina o meu povo o caminho que deve andar. Nós não podemos, ao ouvir o sonho de alguém, começar a querer se apossar, usurpar do sonho de alguém, né? Tem pessoas que ouvem, uma pessoa conta a respeito do sonho que tem, e aí aquela pessoa corre na frente e tenta realizar o sonho de outra pessoa na sua vida. Isso vai dar errado. Isso vai dar errado porque já começou com o princípio da inveja, né? Do olho gordo. Isso é um princípio do próprio Satanás, que olha para o alto céu, vê o próprio Deus e fala, eis que subirei ao trono do Altíssimo e serei semelhante ao Altíssimo. E aí tem um mistério, né? O que significa a palavra travesti? Travesti significa querer se travestir de outra coisa, ou seja, querer ser o que não é. A palavra travesti significa eu quero ser o que eu não sou. Eu quero ser o que a minha natureza jamais será. Amém? E aí tem princípios da parte de Satanás, espírito ali de Jezabel, amém? Demônios, principados e potestades. Às vezes, pelo meio tem o desejo da carne, mas tem a influência de um demônio. Aí Deus tem que tratar a cura interior. Um monte de coisa tem que acontecer na vida dessa pessoa para que ela venha romper. Então a Bíblia fala, ensina o meu povo o caminho que deve andar para que neste caminho ele não pereça. E a gente vai ensinando as pessoas tomar a característica de filho de Deus. Amém? É difícil? É. Às vezes as coisas duram anos. Mas a palavra do Senhor diz assim, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quem liberta não é o pastor, não é a pastora, não é fulano, não é ciclano, não é beltrano. Quem liberta é o Senhor dessas amarras da mente, amém? E do coração que é enganoso. E aqui nós vamos enxergar a vida de José, né? Se você for ver a história de Jacó desde Gênesis, capítulo número 28, ali em Betel, indo até a casa do seu tio Labão, você vai ver que Jacó, ele já encara de início alguém que quer ser mais esperto do que ele, né? E Jacó vai ser tratado. Tanto é que ele vai ser tratado que na hora que ele quer ali, até mesmo ter ali o seu casamento com Raquel, o pai dela entrega Lia, né, que é a mulher mais velha da casa, a filha mais velha, a primogênita, né? E ele casa com essa mulher e trabalha ali mais 7 anos por Raquel. Agora você imagina o desdenho, né? Raquel ali sem poder ter filho, vendo Lia tendo filho, 6, 7 filhos, e ali ela pega e deve estar ali numa agonia diante de Deus, né? E quando ela vai orar, ela fala, Senhor, olha o meu marido tendo filhos e eu não tenho. Deus,
me ajude. Imagina a agonia desta mulher. A agonia dela era pessoal, era própria. E imagina a outra, olhando para ela e desdenhando dela, falando, eu posso ter e você não pode. Assim é a vida, né? Tem pessoas que falam, passa numa Ferrari, passa numa caminhonete, ninguém nem sabe os princípios que aquela pessoa adquiriu esses bens, né? Porque riqueza é fonte de males. Às vezes está passando a perna em alguém para ter um carro desse tipo, né? Ou às vezes está macumunando, né? Negócios obscuros com outras pessoas para ter uma Ferrari, para ter uma caminhonete de 200, 300 mil reais. Às vezes é pela maneira honesta, mas deixou ali já de pagar os impostos. Então tem algum erro. Riqueza não vem assim na vida de alguém gratuitamente, não. Deus dá riqueza? Dá. Mas você tem que estar numa posição de integridade e retidão para que o próprio Deus venha dar essas riquezas, né? Ser fiel ali à casa do Senhor, porque a Bíblia também diz, né? Trazer o dízimo e a oferta à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois provai-me nisso. Então a prova vem depois da posição. Deus abençoa? Abençoa. Mas, segundo o mundo, os princípios são errados. As pessoas querem passar outras pessoas para trás para ficarem ricas. E não é assim que funciona em Deus, né? Deus até revela os tesouros obscuros, aquilo que está encoberto, né? Conforme ali Isaías 45, ele dá aquilo que está encoberto, né? Aquilo que os seus olhos não enxergam. Deus dá. Amém? E aquela mulher, quando ela olhava para sua irmã tinha filhos, ela não tinha. Agora você imagina uma mulher chegar para um homem, que ela chega para Jacó, Raquel chega para Jacó e fala assim, me dá filho. Olha, por acaso eu sou Deus? Amado, quem dá vida, presta atenção, quem dá vida e dá a morte é o próprio Deus. Não é pessoas que vão te dar essas coisas. Não, quem dá é Deus. Tanto a vida como a morte. Então me dá filhos. Olha, por acaso eu sou Deus para te dar filhos? Ou por acaso eu não transo com você como mulher sempre? Por acaso eu não te dou amor de marido? A questão do ventre seco, ou o sustento dessa criança nesse ventre, quem sustenta é Deus, não sou eu. Essas coisas é mistério, porque olhando eu externamente para a sua barriga, eu não tenho condições nem de ver se foi gerada alguma coisa. Só com o tempo é que nós vamos ver essa barriga crescendo. Com o tempo é que nós vamos ver alguma coisa acontecendo. Então, meus amados, orar a Deus, né? Tanto Raquel como Ana, eu tenho certezas que elas oraram a Deus e pediram filhos. Então, se você quer ter filho, converse com Deus, vá para o joelho. Amém? Ah, mas o médico falou que meu ventre é seco. Ah, mas o médico falou que eu não posso ter filho. Quem é o médico? Se existe médico dos médicos. O médico falou que eu vou perder esse filho. E aí você vai na palavra de um médico? Tá certo que a ciência, no seu culto racional, ela acerta. Mas Deus pode reverter até uma maldição lançada em bênção. Deus pode curar um útero e gerar esse filho, porque quem dá vida é Ele. Amém? Deus pode, porque Ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele pode gerar. E Jacó, ele falou isso para Raquel. Por acaso eu sou Deus para te dar filhos? Agora você imagina a outra falando, eu tenho e você não tem, né? Tem gente que fica numa preocupação. Essa mulher ela foi para o joelho, gerou um filho chamado José. Agora você imagina, né? Uma mulher que vê os filhos da outra crescendo e falando, ah, ela não pode ter filho, eu sou filho do meu pai. E de repente nasce uma criança e aqueles irmãos começam a olhar para aquele outro irmão que nasceu, da parte de outra mulher, e começa a falar, ah, é o queridinho do papai. Ora, ele amou aquela mulher desde o princípio, desde a época ali da cisterna, amém? Aonde ela tirou água. Preste atenção, amados. Tem coisas que só vai acontecer com o tempo.
Amém? Jacó, ele trabalhou gratuitamente para Labão pelaquela mulher. Labão deu Lia para Jacó de maneira fraudulenta, enganosa. Então, Jacó estava esperando verdadeiramente, era o filho que vinha de Raquel. Mas Jacó, por ter filho com outra mulher, ele também não pode fazer acepção. Dar o que é melhor para o queridinho que nasceu de Raquel. Não, ele dava a melhor túnica para José e esquecia dos demais. O que é isso? Isso é fazer acepção entre os irmãos. Fazer diferença. Pai não pode olhar para uma criança e olhar para outra e tratar de forma diferente. Não, trata de forma igual. Pai é pai. Amém? Ele não pode fazer alienação em relação ao filho, em relação à mãe dos outros. Ou seja, alienar, uma alienação parental, né? Não, eu gosto de você, dos seus irmãos, não. Pai não pode fazer isso. Amém? Mas Jacó, subentendido, ele fazia isso. Ele dava ali o melhor para um e esquecia dos demais. E isso foi gerando uma contenda, uma inveja. Então, criação. Ou você cria todo mundo por igual, ou você fica de olho, observando de longe. Você está entendendo? Pelo poder do nome de Jesus, eu tenho 3 filhos. Eles não moram comigo desde criança, porque eu pago essa pensão desde criança. Era uma época da minha vida em que eu tinha ali 20 e poucos anos, 22 anos. Amém? Então, meus filhos hoje têm sua vida própria, são maior de idade. Se eles quiserem me considerar como pai, um pai que já viajou com eles, já saiu com eles para outro estado, tentando dar uma vida para eles, tentando se aproximar. Se eles quiserem me reconhecer como pai, bem, amém, glória a Deus. Se eles não quiserem, o que eu posso fazer se não moram comigo desde a infância? Mas eu procurei manter ali a pensão, o plano de saúde, amém, até maior de idade, e até hoje eu nunca tirei, amém. O órgão até me cobra para me tirar essas garantias, né, dos meus filhos. Eu penso, porque sou maior de idade, eu estou pensando o que eu devo fazer, talvez esse ano que vem, não sei. Porque chega a hora que eles têm que andar sozinhos também. Primeiro que eles nem me consideram muito como pai, nem visitam a minha casa. Né? Pai por celular. Até parece que pai é pai de celular, né? E pai não tem que ficar procurando filho, não. A Bíblia fala, você tem que dar honra a quem tem honra. Pai é princípio de hierarquia. Pai é cabeça de um lar. Os filhos que acha que foi abandonado, não, nunca foi abandonado. Amém? Agora, o que eu falo para os pais é que se você for dar tratamento diferenciado para um filho, você vai gerar ciúmes no outro. Então, trate tudo por igual. Pai não pode tratar filho diferenciado um do outro. Não, o mesmo amor que é dado para um é dado para os demais. Deus é assim, Deus não faz acepção entre esse ou aquele, né? Deus só faz diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Mas filhos são todos iguais dentro da casa do Senhor. Jesus mesmo falou, foi questionado, né? Tá aí fora a sua mãe e seus irmãos, porque Maria e os irmãos de Jesus estavam lá fora. Irmãos de mãe. Amém? Tá aí fora. Jesus vai e fala, quem são minha mãe, quem são meus irmãos, a não ser aqueles que estão comigo. Ou seja, andou comigo, amado, é da família. Não andou comigo, amém. Tem um laço sanguíneo, mas não tem aquele amor, porque não anda, porque não corre atrás, porque não quer saber, não quer se preocupar. Eu imagino hoje se eu ficar doente. Será que vem um filho cuidar de mim, amado? Eu peço a Deus para não ficar. Você está entendendo? Mas a minha posição de pai eu sempre tive. Agora, pai não tem que ficar correndo atrás de filho. É o filho que tem que vir até o pai. Tanto é que o próprio Deus fala, né? Clama a mim e respondeste aí. Então nós, como filhos espirituais da parte do próprio Deus, nós temos que buscar a Deus em oração. Buscar ao pai enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. Porque se o pai terreno morre,
Ai, eu deveria ter passado mais tempo com o meu pai. Eu tenho com meu pai ali doente, né? Eu moro no Goiás, meu pai mora no DF. Mas à medida do possível que eu posso, eu passo lá, vejo meu pai, sento, converso. É pouco tempo? É. Mas eu tenho uma irmã que cuida dele 24 horas por dia. Eu vou na casa da minha mãe, durmo na casa da minha mãe, converso com a minha mãe. Estou me aproximando mais da minha mãe porque tem ali a questão da velhice. Pode acontecer alguma coisa a qualquer hora. Você está entendendo? Em nome de Jesus? Então, lá na vida de Raquel e Lia, existia essa acepção. O pai olhava mais para José do que para os demais. E isso gerou uma ciumeira. Mas os propósitos de Deus até começa com maldição mesmo, amado. Processo duvidoso, né? Tem gente que pensa em abandonar a Deus porque o processo é espinhoso. Mas a porta é estreita, né? Felizes são aqueles que andam por porta estreita, que levam a salvação. Aqueles que levam pela porta larga, pela facilidade, talvez leve aí a perdição. Então, José, ele sofre esse desdenho por parte dos irmãos. Os irmãos tentam articular a sua morte, joga ele dentro do poço, vende ali para os medianitas, e é preso e levado até o Egito. Então, o processo é doloroso. Há 26 anos eu sirvo a Deus. Processo doloroso. O processo não é fácil. Mas Salomão fala que melhor é o fim do que todo o começo. Então nós, os filhos de Deus, nós temos que entender o fim e não o começo. Agora, qual é a ideia? A ideia é você não andar com quem fala mal de você, com quem fofoca. Se uma pessoa começar a fofocar demais, no sentido pejorativo, maldoso, de alguém para você, amanhã ela vai falar de você. Você pode ter certeza. A fofoca ela é assim, né? Se você for na pilha dessa pessoa, amanhã ela está falando de você. E se você for na pilha, amanhã você está falando dela que está fofocando de outra. Por quê? Porque você está dando brecha e vazão às artimanhas de Satanás, né? Então José ele cresceu nesse ambiente, né? Num ambiente de contenda, irmão falando dele. Ah, você viu? José é aquele que recebeu a melhor túnica do meu pai. Isso aí é um bastardo. Não é bastardo, não é pai, é filho do mesmo pai. Você está entendendo? Então há uma acepção hoje dentro da igreja, onde irmãos olham para outros irmãos, observa a chinela, jeito de andar. Cuidado, porque Deus sonda coração. E ele sabe. A Bíblia fala assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Você sabe o que você teria que fazer, meu irmão? Conversar com todos os irmãos da casa do Senhor. Todos, que são seus irmãos em espírito. Todos. Procurar saber que você está bem, como é que você não está, abraçar, ligar. Isso é comunhão entre os irmãos. Agora tem gente que não quer ter essa comunhão espiritual com os seus irmãos. Amém? Amados, quando eu oro, eu ajoelho aqui nesse sofá, eu vejo pessoas abrindo a boca ao meu respeito. Ora, mas alguém toca em ungido do Senhor? Bom, eu não quero saber quem toca ou deixa tocar, mas Deus, ele me avisa em espírito. Amém? As pessoas querem saber o que eu bebo, o que eu como. Irmão, eu tenho vida própria. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu passei aqui, 4 anos para construir essa casa. Agora eu estou arrumando o meu quintal. Já tem quase 1 ano que eu estou arrumando. Para entrar esses 4 anos. Ninguém quer saber o que eu passo. Agora, quando vem me visitar, fala, nossa, pastor, o senhor mora num lugar legal, hein? Nossa, mas não sabe o que eu passei, não sabe as dificuldades que eu tenho para ir, para voltar, não sabe o tanto que meu carro já furou esse pneu. Amém? A grama do vizinho é muito fácil você observar. Ah, mas o pastor ganha dinheiro, é rico. Ah, meu amigo, você não sabe o que eu faço para acumular um pouquinho de dinheiro para fazer alguma coisa, comprar um saco de cimento, 2, um milheiro de tijolo. Você está entendendo? Porque a igreja tem vida própria. Tanto é que ela tem 2 assinaturas para sacar algum dinheiro lá da conta dela. Você está entendendo? Eu tenho vida própria. Eu tenho os meus negócios, eu tenho a minha correria. Então, os irmãos, às vezes olham para a vida de outro irmão, não quer saber o que ele passa, né? Agora, qual é a nossa confiança? É no Senhor, amado. A nossa confiança é no Senhor. Todos nós temos problemas. Mas isso é só um processo. Porque melhor o fim do que todo o começo. Tanto é que, quando José é vendido,
né? Ele vai para o Egito e ali ele revela os sonhos a Faraó e se assenta, amém? Ao lado de Faraó, sendo o governador do Egito, o homem sábio ali do Egito, né? E vive uma vida de majestade e futuramente ele não faz acepção dos seus irmãos, ou seja, ele acolhe os seus irmãos quando os seus irmãos estão com fome. Então, esse é o verdadeiro irmão, que alguém falando dele, quando aquela pessoa precisa, ela vai lá e dá a mão. Então, o que eu vejo dentro da igreja? Eu vejo o vizinho falando contra a vizinha em espírito. Eu vejo membro falando de pastor, fazendo juízo de coisas que não entende. Amém? Eu vejo, em nome do Senhor Jesus, tanta coisa, mas mesmo assim eu tenho que ser pastor. Eu tenho que chegar lá, aconselhar, mesmo sabendo no interior do coração da pessoa quem ela é. Porque o Espírito Santo revela. Eu vejo pessoas que foram beneficiadas pelo poder do Espírito, mas que desdenharam depois que conseguiram aquilo que queriam dentro da igreja, através de oração, através de jejum, através de consagração, através de unção. Porque temos autoridade para declarar a bênção sobre a vida de pessoas. Eu já fui exortado por isso, sabe? Por Deus. Deus ele chegou para mim e falou assim, vem cá, você quer o bem de todo mundo? E aí eu comecei a ligar o alerta, né? Pai, quem merece? E aí as orações diminuem sobre a cabeça de pessoas, você passa a ministrar mais a palavra para ver se a palavra convence, porque ela é espada de dois gumes, e revela, mesmo sabendo, em momento oportuno, quando verdadeiramente o Espírito Santo nos conduz ali a estar dando a revelação. Antigamente, porque profeta, ele tem olhos espirituais, e o profeta ele bota a mão aonde Deus fala, não coloca a sua mão aí agora. Mas o profeta, por ele ter autoridade, ele fala, não, Senhor, mas essa pessoa tem que romper. Aí o profeta vai orar, vai buscar. Aí Deus dá pelo esforço do profeta e não pelo esforço da pessoa. Então a gente não pode, em nome de Jesus, estar querendo o bem de uma pessoa, sendo que aquele bem que a gente quer pode fazer até mal, pode fazer ela se perder. Na verdade, nós temos que falar assim, Senhor, me ensina o tempo certo de profetizar sobre a vida dessa pessoa. Porque palavra tem poder. Palavra de quem é ungido, quando você profetiza, ela acontece. E o povo não quer entender esse mistério. Amém? Então a igreja está passando por uma fase de comunhão entre os irmãos. A igreja está passando por uma fase de crescimento, tanto coletivo como individual. E a igreja está tentando ganhar a característica de família. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então não faça acepção. Amém? Porque se você fala de alguém, você está dando brecha para alguém falar de você, em nome de Jesus. Então, vamos começar a entender princípio de autoridade dentro da casa do Senhor. Quem tem autoridade, quem não tem dentro da casa do Senhor. Amém? A Bíblia fala, submeta às suas autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Então, se você vê alguém que tem autoridade, seja ali um obreiro para o membro, um diácono para o obreiro e o membro, um pastor para o diácono, o obreiro e o membro, um apóstolo para os pastores, bispos, obreiros, diáconos e membros. Amém? É o princípio de hierarquia, né? Em nome de Jesus. Então, procure ouvir. Ande com os sábios e será sábio. Ande com o tolo e você vai cair no buraco. Então, cuidado qual é a mesa que você senta e o que você conversa, porque senão o seu destino será a ruína, a bancarrota, viver na casa de Lodebar, viver ali na terra de Mefibosete, viver na casa de Labão, em vez de viver em terra prometida, amém? Assentado à mesa do rei. Aleluia! Entenda esse mistério e que você prospere nisso, em nome de Jesus. Graças a Deus.